Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Connection, o nosso podcast que gera muito conteúdo, muito network e muitos negócios. Aqui a gente vai falar sobre o poder das conexões, sobre empreendedorismo e sobre o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa vida cada dia mais. A gente só quer gerar conteúdo que agregue valor a você, empreendedor ou que sonha em empreender no Brasil. O Business Connection hoje está entre os maiores programas do Brasil sobre empreendedorismo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Anderson Anthony Lindsmeyer, diretor da Cicus, trabalha aí no governo do estado de Santa Catarina, fazendo um trabalho fantástico, o qual eu tenho orgulho de acompanhar, né, e ver os resultados aí das viagens que têm sido feitas. E hoje ele também foi palestrante, um painelista aqui no 3º Congresso Moveleiro e Construção Civil Capital dos Móveis, que acontece em conjunto com a FEISTOC, que é a maior feira de móveis e decoração do Brasil. Anderson, seja bem-vindo e eu vou começar a perguntar para você, né, para você já deixar de início uma mensagem, porque você é uma pessoa líder na base de empreendedorismo, uma pessoa que sempre me motivou e eu tenho orgulho de falar que ele é mais velho do que eu. Então, sempre motivou o caminho que a gente teve de crescimento, uma pessoa audaciosa, é uma pessoa que sempre olha muito além do que o normal e a gente aprende ao longo da vida que empreendedor tem que ser anormal, né? O normal sempre vai ficar no mesmo lugar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui, com muito orgulho também participando desse grande evento que acompanho, né, desde a trajetória inicial e compreender que realmente assim a evolução das pessoas está naquilo que elas querem chegar, né, onde elas querem chegar. E eu diria em uma palavra, ecossistema. Pertença a um ótimo ecossistema, faça parte de um ecossistema, crie um ecossistema. O ecossistema é isso que nós estamos hoje contemplando entre estar no governo, estar no meio empresarial, estar no meio do associativismo, do cooperativismo, é pertencer a um grupo de pessoas que tem uma filosofia por fazer acontecer. E aí é ali que você une as ideias, une as forças, une as soluções para os problemas. Os problemas fazem parte de 100% de qualquer ser humano. 100% de qualquer empreendedor, 100% de qualquer empresário, 100% de qualquer trabalhador. E nós precisamos entender que o problema não é o fim. O problema é só um meio de uma nova solução. As grandes inovações do planeta sempre se deram por uma dor. Causa e efeito. Uma dor de algum ente querido, uma dor de algum problema no seu negócio, uma dor no seu dia a dia, e daquela dor nasceu uma nova inovação. E aquela inovação nasceu um novo produto, um novo serviço, né? E nós somos seres com capacidade de evolução constante, com inovações constantes. Então pertença a um ecossistema, faça parte de um grupo que vai com mais força fazer acontecer. Legal, Anderson, e você falou de dor, é engraçado, né? Porque a gente está na FEISTOC, né? E a FEISTOC nasceu de uma dor, de uma crise moveleira em 2004, onde ela foi criada para vender o estoque das exportações da indústria moveleira, né? E hoje, mesmo com o congresso, com feira, São Bento do Sul passa por uma dor novamente, né? Um ciclo cíclico, as crises no setor, mas também é algo que a gente vem todo dia falando para os empresários que eles têm que inovar, têm que buscar novas soluções. Mas além disso, antes de começar, a gente brincou aqui que como era irmão, um poderia entregar o outro, mas nós não vamos chegar nesse perfil. Mas o Anderson, ele tem um negócio nele, né, de buscar. Né, buscar o novo, buscar o diferente, né? Eu queria um pouco mais nessa linha assim, de falar um pouco sobre o que você já passou na tua vida toda, nessas viagens pelo mundo, né? No teu jeito de ser, no teu jeito de fazer, né? Um pouquinho da tua história assim. Eu desde a infância eu sempre me senti um pouco especial, né? Um pouco fora da caixa, um pouco meio que não entendendo como é que funcionavam as coisas ou aceitar os protocolos, né? Aceitar as regras. Então eu sempre buscava entender por que não pode ser melhor, por que não pode ser melhor, por que não pode ser melhor. Seja uma situação de vida, seja uma situação de negócio, ou seja de um produto que você está comprando, adquirindo e que poderia ser melhor. Então eu sempre tive em mim assim o desconforto de que não estava bom, né? Buscando algo melhor. E com isso me apaixonei por viajar.
Me apaixonei por descobrir novos lugares, novas experiências e, ao mesmo tempo, conhecer coisas novas, né? E esse conhecer coisas novas te traz muita novas ideias, imaginações de como é que poderia ser aquilo que tu viu em outro país lá no teu país, ou que tu viu em outro estado lá no teu estado, ou que tu viu numa empresa, como é que seria a sua empresa. Então, é muito de você ter a cabeça aberta, né, a pensar fora da caixa. Eu brinco que pensar fora da caixa é onde que te permite criar valores intangíveis que nem você imagina ainda. Que te permite chegar a um horizonte diferente do que existe hoje, né? Claro que você tem que, no final do dia, trazer isso para um valor presente, por uma realidade, por uma possibilidade de materialização. Mas é pensar o além, né? Já dizia o Paulo Lemann, né, que pensar grande ou pensar pequeno, o trabalho é o mesmo, né? Sonhar pequeno ou sonhar grande. Então, o sonhar grande é você enxergar assim, hoje o que você está fazendo pode ser maior que aquilo? Quantas vezes? 5, 10, 100? Então, dar valor agregado às coisas é transformar coisas simples em especiais. Às vezes, o mérito daquele teu produto talvez não está tendo um valor percebido no público-alvo para quem você está vendendo. Talvez é trocar de público-alvo. Ou redefinir o seu negócio aplicado ao público-alvo que você tem conexão. Então, é muito de você começar a compreender e se colocar no lugar do outro, né? Por que o outro não está me enxergando melhor? Talvez você não está se apresentando bem, ou aquela pessoa não tem a capacidade de te enxergar e a propriedade de te enxergar, porque tu tens coisas diferentes do que ela tem capacidade de absorver. Então, eu brinco que você tem que enxergar mais pelo mercado do que por você mesmo. Os países de primeiro mundo, por que eles são de primeiro mundo? Porque muitas vezes, ou porque são mais antigos, ou porque passaram por outras crises, outras guerras muito antes do que as nossas, né? Nós vivemos num país que, diga-se de passagem, é um paraíso. É um paraíso, né, de uma sociedade enorme, de 220 milhões de habitantes, 27 estados que igual 27 países, culturas diferentes, nos completamos no final do dia, sabemos vender o almoço para comprar a janta, temos engenharia constante de soluções, mas lá fora não. Lá fora eles passaram por crises de Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Industrial e tal, e a partir daquilo eles criaram um novo formato de ver, um novo formato de sociedade organizar. E por isso são um país de primeiro mundo. Nós somos o tido país emergente com as oportunidades de olhar o que o primeiro mundo faz, trazer para cá, tropicalizar e resolver, né? Mas é muito Jonathan, de realmente assim nos enxergar através do mercado. Como o mercado nos enxerga? E como nós gostaríamos que o mercado nos enxergasse? Como é que nós estamos nos posicionando? Nós estamos nos posicionando corretamente? Nós estamos fazendo por merecer o nosso produto, aquele serviço? As nossas empresas estão atendendo às expectativas daquele público-alvo que nós elegemos? Não é o público-alvo que nos elege, nós que determinamos. Nós somos o que determina o plano de ação, né, do nosso dia, das nossas empresas e tal. E diversifiquem faz parte da cultura da inovação. Não concluam sua vida num negócio só. Abram outros horizontes. A partir do seu próprio negócio, você pode abrir outro N negócio a prestar serviço para o seu próprio negócio. Isso é diversificação. Já é uma sustentabilidade, já é uma eficiência, porque você diz, se eu consigo prestar aquele serviço que aquele fornecedor faz para mim hoje, que é mais caro, e eu consigo reduzir preço, eu posso abrir um negócio para prestar serviço para mim e até para alguém, né? E a mesma forma funciona a cabeça quando você está apto a dizer, eu quero inovar. Inovar faz parte do conceito de criar valores melhores para a sociedade. Se você conseguiu criar uma inovação que apresente eficiência, você já tem um projeto potencial de escalabilidade. Então, eu trabalho com 4 palavras-chave, né, que eu digo gatilho. Em qualquer negócio que eu vou analisar hoje, eu digo, se tem eficiência, apresenta inovação, apresenta sustentabilidade e tem poder de escalabilidade, vai dar certo. Agora, se não tem características de inovação, não apresenta uma eficiência, não está apressado em sustentabilidade e é nicho numa escala, vai dar problema. Legal, Anderson. Que aula. Entrando nesse meio tempo que você falou também uma questão cultura, né, do Brasil, do nosso povo. Hoje você estando, né, à frente aí de uma pasta governamental no estado de Santa Catarina, mas existe sempre aquele comentário, por que Santa Catarina é assim?
Qual é o segredo de Santa Catarina? O que destaca Santa Catarina no empreendedorismo? Um estado tão pequenininho e líder em muitas coisas, não só no empreendedorismo, segurança, cidades mais felizes, inovação. O que para você hoje, né, na tua visão empresarial e na tua visão também governamental, o que Santa Catarina é para você hoje? Santa Catarina é o melhor lugar para se viver no Brasil. Santa Catarina é o melhor lugar para se empreender do Brasil. Por que eu digo isso com orgulho, né? Eu sou natural de Jaraguá do Sul, família aqui de São Bento do Sul. Tive a oportunidade de viver né, de forma rápida, mas estratégica em 23 estados dos 27. Tive a oportunidade de passar um tempo na Europa, né? Alemanha, Espanha, Estados Unidos, convivência, agora explorando um pouquinho mais outros lugares. E cada vez que eu saio de Santa Catarina, eu olho para trás. Santa Catarina é o lugar certo. Por quê? Porque quando você vê um ambiente que aquele ecossistema, né? Aqueles setores, aquelas economias estão 12 meses produzindo, né? 52 semanas de ação contínua, geram riquezas, olhando de forma local, regional e global. E você percebe que nesse estado já tem mais de dezenas de empresas com mais de 100 anos, você percebe assim, opa, esse estado é promissor. Quando você percebe que esse estado ele cresce acima da curva nacional, da média nacional. Nós somos o estado que mais de 8 anos consecutivos crescemos acima da média nacional. Nós somos um estado que, muitas vezes, em plena crise, que a gente comenta, né, crise política, crise financeira, é o estado em pleno emprego, com mais de 30 mil vagas abertas. É o estado que mais recebeu imigrantes o ano passado por escolha. Pessoas que vieram viver em Santa Catarina, 354 mil novas pessoas escolheram Santa Catarina. Daí você começa a perguntar para cada uma delas, por que Santa Catarina? Não sou eu que estou respondendo, elas. Qualidade de vida, as pessoas, a receptividade e o respeito ao investimento. Então é um casamento de fatores que as pessoas estão escolhendo um lugar para viver, depois um lugar para trabalhar. E Santa Catarina se desenhou ao longo da história de um estado acolhedor, um estado que recebe, um estado que ajuda, um estado que se conecta rápido. E essa questão de um estado promissor, com essa capacidade toda de crescimento, com essa capacidade toda de geração de emprego, transformou Santa Catarina em fora da curva. Se eu fosse dizer hoje que Santa Catarina pertence a um país emergente, não. Santa Catarina tem números hoje de países de primeiro mundo. Nós temos crescimentos aqui exponenciais iguais da Europa, de grandes países como a Alemanha, por exemplo. Então, se nós tivéssemos hoje Santa Catarina lá na Europa, nós seríamos um país de igual para igual. É fantástico isso, né? Porque a solidez está na longevidade que o Estado pode te promover. E investir em Santa Catarina é ter oportunidade de longevidade, em vários aspectos, humano e negócio. Anderson, entrando nesse mesmo tema sobre qualidade de vida, segurança, empreendedorismo, crescimento, né, vagas em aberto, Santa Catarina é um dos estados do Brasil que mais está expandindo, internacionalizando negócios, empresas e indústrias, em especial para o Paraguai. Né, a gente tem uma operação lá, que é a CN Mercosul, a gente atende muitas empresas de Santa Catarina, do Brasil todo, mas de Santa Catarina em maior quantidade. Indústrias multinacionais, pequenos prestadores de serviço buscando novas oportunidades. A gente debate muito o tema que não é fuga do Brasil. Pelo contrário, é expansão, internacionalização, e o olhar que a gente defende é trazer o Paraguai como um país irmão de Santa Catarina, né, e do Brasil. Por quê? Porque quando a gente está falando em expandir uma indústria catarinense, eu não estou levando o emprego daqui para lá e nem a economia daqui para lá. Pelo contrário, estou melhorando a eficiência da indústria que está aqui. O Paraguai concorre hoje com a China. Nós estamos trazendo produtos produzidos da China para produzir no Paraguai, que é do lado, né, do Brasil. Na tua visão, essa teoria política de conspiração que o brasileiro está fugindo, que para mim é uma teoria política, mas você vê com bons olhos a busca pela eficiência, a busca por melhor produtividade, que no final da conta, no final do dia, lá na somatória final,
quem vai ficar mais rico com o Paraguai é o empresário catarinense estando aqui, com a sua base, sua matriz aqui, né? E o governo do estado, a gente tem conversado muito com o Matheus hoje aqui na palestra antes, a gente tem mudado essa visão, né, de algumas entidades que antes assim, a gente está perdendo a indústria para o Paraguai. Não, a indústria continua. Ela só está expandindo, internacionalizando, né? Então, qual que é a tua visão, você estando à frente de uma secretaria de indústria, né? Qual que é a tua visão hoje na criação dessa irmandade entre Santa Catarina e Paraguai? Porque são dois países com a mesma quantidade de habitantes. Veja, Jonathan, eu vou contar um pouquinho da minha experiência até nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também tinha uma situação de extremamente caro, né? A política lá, vamos falar de geopolítica e economia, né? A tributação nos Estados Unidos também é bastante expressiva e o custo, às vezes, de mão de obra também é expressivo. Elegeram o México como quintal, né, de produção. Brasil, nós temos alguns quintais, né, como Manaus. Né? Por que as empresas se instalam em Manaus? Por causa da redução fiscal e por mão de obra disponível. Né? Espírito Santo, Extrema, Minas Gerais e Nordeste. Nós temos várias empresas catarinenses hoje sediadas no Nordeste. Né? Isso trouxe o quê? Crescimento, fortalecimento. As empresas catarinenses passaram a faturar mais, a ter mais rentabilidade, porque se tornaram mais eficientes. Começaram a atender novos mercados que, a partir daqui, não conseguiam atender. Então, assim, quando a gente vai se deparar e pergunta assim, não é saudável uma empresa catarinense abrir sede nos Estados Unidos? Não é saudável uma empresa catarinense ter sede em Portugal? Não é saudável uma empresa catarinense ter uma fábrica na China? Claro que é saudável. É globalização, é expansão de negócios, é assumir oportunidade de novos mercados. E por que não Paraguai? Que é quintal. Tem mão de obra disponível, tem uma redução fiscal comparado com o Brasil extrema e com segurança jurídica. Por quê? Porque nossos países vizinhos são nossa fortaleza. Nossos países vizinhos nos permitem sermos mais eficientes, mas juntando as forças. Nós recebemos o governo do Paraguai aqui no Brasil, em específico Santa Catarina, né? Desde quando assumimos lá em 2023. Foram várias missões e sabemos que somos irmãos. Né? Hoje eles têm uma oferta de mão de obra diferenciada, eles não têm CLT, não têm Ministério do Trabalho, não têm sindicato. Qualquer empresa consegue trabalhar 3 turnos. Aonde que no Brasil você consegue fazer isso? Nossa Selic custa 15. A Selic, o juros local deles é 7,8. Nossa tributação é 34% sobre lucro. O deles é 10%. Então, se eu falar que Santa Catarina deva migrar para lá, não, porque nós somos 220 milhões de consumidores no Brasil. E Santa Catarina é a porta de entrada para o Brasil. Nós temos portos. O Paraguai não tem portos. Nós temos riquezas imobiliárias e um litoral fantástico. Nós temos um oeste fantástico. Nós temos economia pungente. A riqueza que nós vamos criar a partir de qualquer fábrica em expansão em qualquer lugar do mundo vai voltar para Santa Catarina. Essa fortaleza é entender o Estado como um Estado estratégico para outros lugares estratégicos. E, com certeza, Paraguai é um país estratégico. Temos isso por decorrência, por cases de referência de várias empresas de Santa Catarina que já estão sediadas lá. Conseguiram automatizar suas empresas, conseguiram importar novas máquinas, novas tecnologias e que trouxeram velocidade ao crescimento de Santa Catarina também. Então, esse olhar de concorrência não existe porque é simplesmente o fator de fortalecimento. Né? O fortalecimento se dá até em muita conversa com a Federação de Indústria, né, e Comércio, a FACISC, nós temos um trabalho muito próximo, estratégico, de expansão de negócios. Nós estamos discutindo a internacionalização do Estado, de fato. Né? O Estado hoje está com um escritório em Xangai, na China. O Estado acabou de inaugurar um escritório em Nova York, nos Estados Unidos. Para quê? Internacionalizar as coisas. Nós temos que internacionalizar nossos projetos, nós temos que internacionalizar nossas empresas, nós temos que buscar cada vez mais a competitividade global. Não podemos ficar parados achando que vai mudar a regra do jogo. A regra do jogo é: busque novos mercados, internacionalize seus negócios, equilibre suas contas, trazendo eficiência para os gastos e incremento de rentabilidade para as vendas. E isso se dá em escolher lugares estratégicos.
para se construir novos negócios. Então, é uma análise prática, né, de que sim, faz sentido estreitar cada vez mais as alianças, né, entre Santa Catarina e Paraguai. Estamos fazendo investimentos conjuntos, analisando, inclusive, oportunidades em ferrovias, novas pontes, né, questões de hubs industriais. Estamos, em particular, no estado, desenvolvendo novos parques industriais. E o Paraguai também está sendo convidado a pertencer a esses parques industriais, porque eles conseguem, pela política, né, tributária deles, pela política de atração de investimentos, trazer empresas hoje de outros continentes para produzir para o Mercosul. Ato seguinte, Santa Catarina está convidando-os para entrar para o Brasil por Santa Catarina. Então, estamos aqui, isso é, né, até quase que uma informação privilegiada, de atrair nossos amigos e irmãos do Paraguai, que já estão à frente estudando conosco, as políticas de fazerem parte do ecossistema da cadeia produtiva também aqui, por decorrência dos inquilinos paraguaios que já estão lá. Perfeito. E dentro disso, a gente, né, eu estou morando lá há algum tempo agora e todos os amigos que a gente tem, você falou do litoral, né? Todos os amigos, as pessoas que a gente conhece, alguns ministros do Paraguai, todos, sem exceção, têm apartamento no litoral catarinense. É o quintal deles também, né? E você falou uma questão da logística que é muito importante, né? O Paraguai não tem porto, né? Hoje toda a importação acaba vindo através de Montevidéu, da Argentina, via barcaça até Assunção, né? Pouco está sendo usado o porto de Paranaguá por uma questão fiscal também, toda a mercadoria acaba caindo em Canal Vermelho em Paranaguá e está sendo buscada essa parceria com Santa Catarina, né? Há pouco a gente estava conversando com o Castilho em outro episódio aqui, que é o superintendente do Porto Navegantes. Há 2 anos atrás eu levei o ministro de Relações Internacionais do Paraguai para conversar com ele, porque estuda-se uma parceria de utilizar os portos catarinenses na importação dos produtos que vão para o Paraguai. Porque muita coisa depois volta para Santa Catarina, né? Feita a lei Maquila, vamos falar. Então, dentro dessa lógica, tem tudo a ver, né? E dentro de outra lógica, eu acho que tem tudo a ver também, que é fortalecer ainda mais essas relações empresariais entre empresas que já estão lá e estão aqui, né? A criação de centro de inovação no Paraguai, nós podemos exportar a inovação, que Santa Catarina é um polo nacional e internacional de inovação, de tecnologia, entidades, a CAT, Ágora, tem tantos centros de inovação do próprio estado, né, que a gente pode levar as startups, as empresas para vender inovação lá. Porque quem conhece o Paraguai, Anderson, sabe que o Paraguai, nesse sentido, é o Brasil dos anos 70. E o brasileiro tem uma informação privilegiada na cara dele. Tudo que deu certo aqui vai dar lá, né? Então o Paraguai é um país que está crescendo, um país que está iniciando, muito novo, né? A parte política dele vem dos anos 90, até o final dos anos 80 era ditadura militar. Cidade del Este, que é uma referência hoje na região do industrial aqui da fronteira, tem apenas 69 anos. Né? Então, é uma região que vai crescer muito. E muito legal o que você falou dessa conexão, porque é muito importante, né? O Paraguai tem muito a aprender com o catarinense e nós temos muito que aprender com o Paraguai, né? No sentido de começar do zero, de explorar, né? Não explorar no sentido das pessoas, mas explorar novos ambientes estando do lado de casa, né? Às vezes a empresa está no Nordeste e é 8.000 quilômetros. E a gente está a 700 quilômetros do Paraguai, então você consegue fazer esse vínculo. E o estado de Santa Catarina é um orgulho para todo mundo que está no Paraguai também. A gente acompanha os empresários lá, né? E com certeza é uma conexão muito boa. Finalizando, eu queria só, né, entrar nesse tema que eu sei que você gosta muito, né? Mas nesse tema de provocação sobre a parte de inovação. Né? A gente fala muito em inovação, muito se fala, mas pouco às vezes a gente está acompanhando esse mercado. Hoje, Santa Catarina tem um problema muito sério, não Santa Catarina, apenas o Brasil, na parte logística. O Porto Navegantes está investindo 2 bilhões de reais, né, na sua infraestrutura. Porto de Itapoá está investindo bilhões também. Nós temos 2 portos que juntos são os maiores do Brasil. Ainda tem Itajaí, ainda tem São Francisco, tem Imbituba, Laguna e outros projetos, Barra do Sul também. Mas hoje nós estamos falando aqui do nosso setor moveleiro da nossa região. Nós temos um problema que o que abastece o porto? As rodovias.
né? Enquanto eu era presidente da Associação Empresarial, lá em 2016, a gente criou uma campanha em prol da Serra Dona Francisca, em prol da SC 418. E o Estado, a gente vê que está investindo, está fazendo o trabalho dele, mas às vezes a parte de inovação, e gente, não é inovação tecnologia, né? É inovação mental, vamos falar assim. O que você vê de Santa Catarina e do Brasil na área de ferrovias, na área de cabotagem que parou, né? É um projeto fantástico você fazer uma cabotagem de navegantes para Manaus, por exemplo, né? Para o Nordeste. Você tem alguma esperança da melhora em curto, médio prazo? Então, Jonathan, realmente, por estar agora dentro do governo, né, entendendo até um pouco mais do sistema e aquilo que se refere à falta de infraestrutura, né, ou à oportunidade da infraestrutura, realmente o Estado ele tem o DNA de inovador. Veja bem, nosso principal gargalo se chama Rodovia Federal BR-101, né, que fica sobre gestão do governo federal, que na verdade nada mais é do que um governo ineficiente no sentido de responsabilidade de cada estado. Se BR-101 hoje pertencesse ao governo do estado, não tenho dúvida que seria a melhor rodovia do Brasil, porque a responsabilidade do Estado ele sabe o que tem que fazer, né? Nós, enquanto Estado, investimos nas rodovias estaduais mais de 2 bilhões em pista de concreto, olhando os próximos 50 anos. Então, se rodarem o Estado hoje, antes que tinha mais de 70% de rejeição, né? Por falta de manutenção, problema, acessibilidade e tal, hoje é o contrário. Nós invertemos, né? Quem roda bastante o Estado deve perceber nitidamente a qualidade que se introduziu. O Estado é diferenciado a nível Brasil e até a nível internacional por ser um Estado logisticamente bem estratégico. Nós somos extremamente globalizados por termos 6 portos. É o único estado do Brasil que tem 6 portos. É o único estado que vai passar daqui 2 anos a ter 8 portos. Nós temos mais um grande investimento da Coamo em Itapoá, com mais de 3 bilhões de investimento. Nós temos mais um grande investimento em São Francisco do Sul. Então, só num raio aqui da região norte do estado, nós teremos 4 portos. Isso traz muita riqueza, muita oportunidade de novos negócios entre importação, beneficiamento e exportação. Para isso, obviamente, o governador determinou, de forma muito inteligente, a criação de uma rodovia paralela à rodovia da BR-101, a chamada Via Mar. Um projeto de 7,5 bilhões de reais, um projeto de imediatismo, do qual ele já separou 2 bilhões de investimento do cofre público para já fazer a primeira tranche do Vale do Itajaí. Então, a partir dali, chamando outros fundos de investimento, chamando outras empresas, né, para consórcios investidores, para promovermos a ligação da região norte até a Grande Florianópolis. Isso será um marco histórico na revolução da logística de Santa Catarina, com toda certeza, porque hoje é o nosso grande gargalo, né? Nós temos também uma situação clara de que 70% da população catarinense mora no litoral. Nós temos uma concentração, por quê? Porque as pessoas, é comum elas saírem do interior para estudar fora e por verem as oportunidades, o crescimento diferenciado e tal em outros lugares, não voltarem mais. Então, nós temos políticas públicas para ajudar a desenvolver esses interiores, essas cidades chamadas de IDH baixo, né? Estamos atraindo investimentos de fora para essas cidades, né? Alocação lá. Para isso, o governo do estado concede incentivos fiscais diferenciados, descontos do ICMS para promover ajuda de implantação de economia local e infraestrutura conjunta. Fizemos grandes investimentos na questão da energia trifásica, energia rural e trifásica. Então, foram 4,5 bilhões de investimento de 2023 até agora, né? Então, promovendo o reforço, porque onde não existe energia, não existe economia. Então, está sendo feito um trabalho de infraestrutura pesado. Mas, voltando ao tema inovação, Jonathan, a inovação virou o berço de Santa Catarina, porque é o DNA de Santa Catarina. Inovar, inovar, inovar. Essa situação toda ficou claro para nós que quando inovamos conseguimos criar margens de valor agregado e diferenciação de produto. Então os centros de inovação, nós temos hoje mais de 16 centros de inovação do governo do estado espalhados, mas temos outras instituições, né, de inovação muito bem conceituadas, como o Ágora, né, que está dentro do Perini, em Joinville, assim como o Sapiens, que é o parque de inovação do governo do estado, extremamente fantástico, né, para quem
puder conhecer, vai sentir na veia o que é o ecossistema inovação. A CAT, né, que é uma referência, uma instituição privada de inovação que hoje está sendo exportado para outros lugares, inclusive discussão de levar ao Paraguai. Né? Hoje, Canadá, estamos falando de Singapura, estamos falando dos Estados Unidos, em Austin, no Texas. Então, assim, é o DNA de Santa Catarina. Ser inovador, ser globalizado. Né? É pensar diferente, é cobrar as áreas públicas, né, com todo o respeito do que se precisa fazer. Então, Santa Catarina é uma referência em associativismo, cooperativismo. Muito orgulho, né? Podemos falar da Facisc, que tem mais de 52 mil associados, atribuídos em pessoas que estão lá para apresentar o seu melhor voluntariamente, de como fazer o melhor para a sua cidade, para o seu setor, para a sua economia. Um empresário ajudando o outro empresário. Isso é fantástico, isso não tem preço. Quando eu vou para a Alemanha, né, nós estivemos juntos na Alemanha começo de ano, chegamos em Munique. O que é Munique? O que é Berlim? O que é a Alemanha por um todo? Associativismo, cooperativismo. Mesma coisa quando eu estive na Índia. Cheguei na Índia, o que são as empresas indianas? As principais cooperativas. Tive a gratidão de ontem receber o embaixador da Índia, assim como o pessoal da Câmara de Comércio, assim como uma empresa que eu visitei na Índia em fevereiro, que acabou de assinar o protocolo com o governador ontem de instalar uma unidade de negócio em Santa Catarina, no Brasil, via Santa Catarina. Depois da nossa reunião de fevereiro, né, pela motivação de que aqui tem portos, aqui tem infraestrutura, que o governo está aberto a atrair bons negócios, veio o embaixador, veio o pessoal da Câmara, veio o consulado, veio o empresário. E o que eles identificaram? Aquilo que eu já tinha falado lá. Associativismo, cooperativismo, todos empenhados por crescer. Crescer melhor, fazer o melhor. Legal, Anderson. Muito bom. Foi muito legal essa conversa. Primeira vez que eu entrevisto meu irmão, então é diferente, né? A gente falando um pouco mais sério, quando a gente entra em debates políticos, dá alguns acaloramentos, Juliano. Não é fácil. Mas legal, Anderson. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem agora para o empreendedor. Esse canal aqui, ele é para falar sobre o poder das conexões, né? Isso a gente tem o privilégio de ter muitas conexões boas, né? Mas falar sobre o princípio do poder das conexões para o empreendedor, né? O empreendedor, ele tem que sair, ele tem que conhecer, ele tem que navegar nos eventos, ele tem que navegar na rua, em reuniões, no associativismo, né? Eu acho que todo o meu patrimônio de conexões, ele vem do associativismo, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor. Principalmente, a gente tem um foco, Anderson, em especial e social no jovem. Porque a nossa juventude de hoje em dia, a gente precisa pôr um fogo a mais nele ali para ele ser diferente. Ele correr atrás sozinho, ele buscar, né? Você tem filhos, eu tenho um pequeno de 14 anos aí que ele tem esse fogo de querer trabalhar, querer ir com o pai para tudo que é lugar. Então eu queria que você deixasse essa mensagem assim para o empreendedor, porque a gente depende dele. O governo depende dele. Quem paga a nossa conta no Brasil é o empreendedor. Quem paga essa conta do Brasil é o empreendedor. E quem vai pagar a nossa conta quando a gente tiver velhinho é o empreendedor. E a gente vai viver a vida inteira pelo empreendedorismo. Eu diria assim, a gente tem orgulho de ter vivenciado o antigo, né? E estar vivenciando o novo ao mesmo tempo, né? A nova geração, acho que ela não vai poder viver o que nós vivemos no passado. Hoje pouco se encontra as pessoas brincando nos aterros, né? De bicicleta, lama, futebol, bolinha de gude e coisa, e que se o analógico. E que se interpreta que lá atrás era o network. Hoje se percebe que a sociedade ela é mais forte quando ela tem o contato humano, quando ela tem o contato de essências, né? Filosofia de negócios podem ser diferentes, mas quando você entende que a essência é fundamental, valores da sociedade, né? Deus, família, apreço ao trabalho, e isso, o network, ele te possibilita dar muita força. Porque no network, quando você encontra a tua mesma essência ou tua mesma filosofia, você diz, outras pessoas estão na mesma direção. Então você se fortalece. Network é fundamental para você crescer. Tem uma frase que todos dizem, né? Você é as 5 pessoas que vivem à sua volta. Então escolha o ambiente correto,
né? Escolha estar em lugares que te promovam, que te elevem, né? Não precisa você ser o melhor, mas se você estiver rodeado de pessoas melhores que você se tornará igual a elas, né? Então é muito disso mesmo, né? De você estar em ambientes que te possibilitem crescer, seja numa universidade, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja na família, né? Então faça parte, né? Ajude, né? Quando você ajuda, você também recebe de volta naturalmente. Não é ajudar por querer algo em troca, é porque a energia daquilo vai te elevar, né? Então o inovar é muito disso, porque você está discutindo coisas intangíveis que se tornam tangíveis, né? Então é o valor intrínseco lá de oportunidades, e eu digo assim, o mundo é um oceano azul, né? O universo está aí para ser explorado, tudo no mundo está em transformação, e a transformação requer responsabilidade, e dessa responsabilidade novos negócios surgirão, né? Então nós estamos em fase de trocas de transição energética, estamos em fase de trocas de novos modais, né? Estava o Brasil concentrado em rodoviário, hoje com muita força se discutindo ferroviário, que é uma das perguntas que tu fez. Nós estamos encabeçando a primeira cooperativa de cabotagem do Brasil, de navegação, primeira cooperativa de navegação do Brasil, alianças com outros estados. Estive na Bahia justamente articulando essa situação. O Itajaí, Porto de Itajaí, fechou com o Piauí uma linha de cabotagem já. Nós vamos promover a construção de navios a partir de Santa Catarina. Santa Catarina se tornou referência internacional de produção de navios e embarcações. Eu fui sócio, né, de estaleiro, promotor de trazer tecnologias da indústria náutica naval, e trouxemos a evidência de que Santa Catarina faz mais de 70% da produção nacional. Hoje, menos de um mês, recebemos 30 embaixadores em Itajaí para conhecerem o projeto das fragatas do consórcio Águas Azuis, onde está a Embraer com a Tyson, numa construção de fragatas para a marinha mercante brasileira. Então nós temos tudo dentro de casa, o poder da economia e o poder das soluções, né? E Santa Catarina, vanguarda, referência nacional de cooperativas de energia, cooperativas de crédito, cooperativas de saúde, cooperativas da agroindústria e, com certeza, a cooperativa dos modais. Legal, Anderson. Muito obrigado. Obrigado você que está aí assistindo a gente, escutando a gente. É um prazer aqui estar com o Anderson, né? Além de irmão, ele é um grande empresário, um grande líder e uma pessoa aí que ensina muito a respeito desse poder das conexões e do empreendedorismo. A gente segue aqui, estamos no Congresso Moveleiro, capital dos móveis, em São Bento do Sul. Queremos finalizar aqui agradecendo o Anderson, agradecendo a todos que estão presentes aqui, e esperem, aguardem o próximo episódio que tem muito mais.